Olá pessoal, nesse vídeo então iremos fazer retorno diretamente no componente CDF-FM130 e também gerar um retorno por ordem de produção, exemplificando que o nosso prestador de serviço retornou quantidade não industrializada, tá? E também vou aproveitar esse vídeo e explicar a geração de transação diretamente pelo componente CDF-FP017, tá? Então vamos lá. Para gerar um retorno direto no CDF-FM130, eu abro ele, teclo um Tab, que tipo de retorno que nós estamos fazendo, né? Nesse caso, vou fazer de OP, de qual fornecedor, tá? E vamos clicar em salvar. Essa parte aqui é quando a gente faz movimentação de parte, tá? Nossos vídeos nós não estamos trabalhando com ela, então não vou entrar no detalhe aqui. Vou clicar no botão incluir OP, vou pegar a ordem de produção, vou salvar. Automaticamente ele trouxe para a gente os materiais, né, que está lá nesse local, né, dessa OP no fornecedor 10, tá? Eu posso fazer algum tipo de manutenção aqui ainda, tá? Conforme a nossa necessidade, tá? O serviço também. E aqui também nós podemos observar que essa tela, quando a gente está gerando retornos diretamente por ela, não apresenta o botão de confirmar, tá? Ou seja, eu gerei um retorno, depois eu vou ter que entrar no CDF FP017, pegar esse retorno e gerar a transação, tá? Eu vou inclusive fazer isso agora, tá? A gente vai pegar os retornos do fornecedor 10, que foram gerados dia 4/12, somente do tipo OP, tá? Com a situação em andamento. Nós temos aqui o nosso retorno, que é referente ao OP 480. Faço a seleção da OP, tá? Eu poderia ter mais de uma, tá? Se eu tivesse mais de uma que eu fosse fazer a entrada de uma nota, caso eu tenha recebido uma nota constando informação de duas OPs, tá? Eu iria fazer aqui a seleção dessas duas OPs. Novamente aqui, essa tela, nós já vimos elas lá no primeiro vídeo, tá? Eu vou exemplificar que esse caso aqui eu recebi apenas uma nota constando informação de cobrança e retorno. Então, vou marcar a opção agrupar cobrança barra devolução. A condição de pagamento já está apresentada aqui. Já está selecionado na nossa informação de cobrança, de operação e a informação de devolução. Tá? Vamos clicar no botão gerar transação. Eu posso fazer um detalhamento dessa transação, tá? Clicando nesse botõezinho, né? Em item, o que nós temos aqui se a gente observar, tá? Uma linha com CFLP de cobrança e as demais linhas com CFLP de retorno, tá? Para que isso funcione corretamente, tá? Existe uma configuração que tem que ser feita aqui, ó, no GER FL055. Então aqui é realizado a configuração informando a operação e o CFLP dessa operação e qual o CFLP que deve fazer informação de serviço e financeiro, tá bom? Então essa configuração tem que ser feita aqui para que essa opção de trazer na mesma nota, na mesma transação, CFLP de cobrança e retorno funcione corretamente. Vou clicar em confirmar. Tá? Abriu para a gente o TRA-FM 050. Né? Aqui novamente é o encerramento dessa transação de entrada que a gente está fazendo. Né? Então tenho a informação de CFLP de cobrança e os de retorno. Tá? Vou verificar se o meu total dessa transação corresponde ao total do meu DANF, tá? Ou do meu XML que eu recebi. Posso fazer o vínculo desse XML aqui ou não, clicando no botão XML, tá? Vou navegar até uma pasta no meu computador que eu tenha XML, tá? Algum XML.
Nesse caso eu tenho 3 aqui, tá? Mas eu não vou clicar selecionando nenhum, porque nenhum corresponde à entrada dessa nota, tá bom? Feito isso, né, eu clico no botão encerrar. O sistema passa para a próxima tela, tá? Caso eu tivesse feito o meu vínculo de XML, essas informações aqui já estariam preenchidas, tá? Como eu não fiz, eu vou digitar manualmente aqui, tá? E faria a leitura da chave de acesso, tá bom, pessoal? E aqui também estaria a informação de NFE. NFE, chave de acesso. Como eu não tenho uma chave de acesso, eu estou usando essa opção para passar essa validação aqui, tá? Vou clicar no botão confirmar. Essa tela nós clicamos em cancelar. No caso dessa transação, tem o financeiro, tá? Então eu vou verificar se minhas parcelas estão correspondentes às nossas parcelas que está no DANF, tá? Posso fazer algum tipo de ajuste aqui de data e valor, se for o caso, desde que corresponda ao total, né? Então, por exemplo, vamos falar que fosse 440 e aqui R$ 400, tá? Então, bateu, né? Só fiz um ajuste no parcelamento. Qual o nosso rateio de despesa? Para qual centro de custo, né? Então, vou selecionar um centro de custo, tá? E o título nosso está em carteira. Após essas informações aqui, confirmada, eu clico em confirmar. Transação está atendida. Vamos então agora gerar o nosso retorno pela OP para a gente trazer informação de produto não industrializado. Vou abrir nosso CDF-FP 027, pegar uma ordem de produção dessa, sugerir local, e está nesse local, está vindo para cá, para a nossa fábrica. Vamos movimentar, sim. Vamos colocar aqui 200 botões não industrializado, vou confirmar. O sistema trouxe para a gente a nossa tela de retorno, tá? Então eu venho aqui, se vocês observarem, nós temos informação aqui nesse quadro matéria-prima do retorno, na quantidade de 200 que a gente colocou não industrializado, tá? Salvo, vamos confirmar. E ele vai perguntar se eu quero já gerar a transação de retorno ou não, tá? Eu poderia dar sim e já fazer a transação do retorno e fazer a entrada dessa nota, tá? Ou não, seguindo aquela lógica que esses vídeos que nós estamos fazendo agora nesse momento é sempre clicando em não para poder pegar a partir do componente agrupar. Vou clicar em não. Tá? Vamos movimentar mais uma outra ordem de produção. Sugerir local, é um retorno também. Sim. Nesse caso, como não tinha matéria-prima na remessa, tá? Só tem item, tá? Ele não trouxe nem a informação de tela para a gente digitar se teve material não utilizado na indústria, tá? Vou apenas confirmar aqui. Não quero gerar transação, porque eu quero pegar esses dois retornos e gerar uma transação única. Movimentação com sucesso. Vou lá no nosso remessa e retorno. CDF-FP 017. Quero gerar transações dos retornos que eu acabei de gerar. De qual fornecedor? Do 10. Posso fazer o filtro aqui um pouco melhor, tá? E vou consultar. Serão listados, eu vou até fazer isso, porque aqui tem um monte de retorno, tá? Vou pegar os nossos dois retornos aqui, tá? E vou fazer isso aqui, ó, agrupar, e vamos colocar essa opção aqui, porque nós temos num desse retorno informação de matéria-prima não utilizada no processo. Vamos clicar em gerar transação.
O sistema vai gerar uma única transação, tá? E com essa transação eu faço a entrada da nota que eu recebi. Que pode acontecer isso, o cara te retornar, te cobrar e retornar matéria-prima não industrializada, tá? Se a gente visualizar esse detalhe da transação, no item, eu tenho uma linha de cobrança, uma segunda linha de cobrança, CFOP de retorno, e aqui lá no final nós temos uma linha ó, com 200, que foi aquele botão que nós colocamos como material não utilizado na industrialização, tá? Vamos fechar e vamos confirmar. Vamos fazer o encerramento da nossa transação pelo TryFM 050. Aqui novamente eu poderia fazer o vínculo de um XML também, tá? Verifiquei o valor aqui, bateu com o meu valor total da nota, então eu posso clicar no botão encerrar. Se eu tivesse feito o vínculo de XML, essas informações já estariam preenchidas, como eu não fiz, vou colocar aqui na mão. Estou utilizando o modelo 1 ou 1A pelo fato de eu não ter a chave de acesso dessa nota, tá, pessoal? Vamos clicar em confirmar. Aqui ele apresentou uma mensagem para a gente, ó, CST 0 inválido para o produto tal. Esse produto é aquele que a gente colocou a informação lá de não industrializado, tá? Então tem uma configuração que eu vou colocar aqui também, ó, 0,90, tá? Isso aqui pode ser ajustado na regra fiscal. A minha regra não deve estar correta, tá, pessoal? Vamos clicar em encerrar. Vou digitar o número da nota. E vamos clicar em confirmar. Essa tela a gente cancela. Tem financeiro, tá? Então, novamente, eu vou verificar se está batendo a data e os valores de cada parcela, qual que é a nossa despesa, né? Qual que é o nosso centro de custo. E vou clicar em confirmar. Transação está atendida. Com isso, nós fizemos o retorno, tá? Agrupando dois retornos na única transação, tá? Deixa eu aproveitar que eu estou nessa tela. Deixa eu só verificar esse retorno aqui. Tá. Eu vou pegar esse retorno aqui e vou simular uma situação que pode acontecer também nas empresas, tá? É muito comum, ou depende de cada estado também, claro, tá? Você pode ter feito 100 remessas de OPs para um prestador de serviço, tá? Durante o mês, ele vai fazendo o retorno dessas 100 OPs para você, tá? Então, ele vai emitindo nota de retorno. Para cada OP, uma nota de retorno. E ao final de um período, tá? Vamos falar assim, cada dia 25 de todo mês, ele emite uma nota única de cobrança de todos os retornos que ele fez para você, tá? Então, para isso, né, aqui você faria como eu fiz anteriormente, eu ia gerando os meus retornos e fazendo a entrada da nota. Retorno, entrada da nota e retorno. De todos eles, tá? Só com essa opção aqui de transação de devolução. Então eu tinha feito meus 100 retornos, gerado 100 transações de devolução e feito a entrada em 100 notas, né? Chegou o dia 25, eu quero pegar esses 100 retornos e pegar a nota que esse prestador de serviço me emitiu, constando a informação desses 100 retornos, cobrando eles, tá? E emitindo a nota de cobrança, né? Uma transação de cobrança. Eu iria entrar nessa tela, fazer o filtro que eu já fiz aqui, né? Pegar os retornos, tá? Só que agora eu não vou gerar transação de devolução, eu vou gerar apenas a transação de cobrança, tá? Faço o quê? Gera a transação de cobrança, tá? Vou confirmar
Se vocês perceberem, o processo passa a ser repetitivo, tá? É só entender a lógica, a dinâmica de cada empresa, de cada cliente, tá? Como que ele faz a tratativa de remessa e retorno e como ele faz os recebimentos com seus prestadores de serviço de remessa e retorno. Vou apenas clicar no botão encerrar aqui, ó. Vou digitar qualquer número. Vamos confirmar. Cancelar. Tem financeiro. Vamos confirmar. Transação está atendida. E assim eu faria várias vezes, caso fosse necessário, tá? Nesse caso, se eu der um F10 aqui, ó, aquela transação que eu acabei de fazer a entrada, eu fiz apenas o retorno, eu fiz apenas a transação de cobrança. Então, se a gente verificar nela aqui, ó, ela está com cobrança emitida agora, tá? Por quê? Eu não fiz a devolução dela. Eu só exemplifiquei, tá? Vamos consultar. Então, eu tenho ela aqui, ó, 493, dessa OP 480, que ela está apenas com a cobrança emitida. Ela não está com o, o retorno dela feito, tá, pessoal? Aí eu poderia vir aqui e lançar a transação de retorno, ó. Gerar transação. Vamos confirmar. Vou encerrar. Confirmar. Cancelar. Não tem financeiro, transação está atendida. E assim eu iria fazendo a gestão desses retorno e remessa, tá, pessoal? Pessoal, no próximo vídeo nós iremos trabalhar a consulta desses retornos por dentro da ordem de produção, tá? Também nós temos a opção aqui de gerar a transação, gerar o retorno aqui de uma forma diferente, a gente vai ver isso, tá? Mudar a situação de um retorno e assim por diante. Até um próximo vídeo, pessoal.